Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aí mais um solo do professor Juliano, professor Juju. E hoje então nós vamos falar sobre um grande, talvez, na minha opinião, o maior advogado do século XX, que já tivemos aqui no Brasil. Sobral Pinto, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, um grande advogado que teve aí o seu auge, né, metade dos anos 40 e até os anos 60, nas grandes causas, na defesa de grandes causas criminais e grandes causas políticas, defendendo todo tipo de pessoa, desde os mais famosos à época até pessoas anônimas, pessoas com muito dinheiro e pessoas pobres. Sobral Pinto era, na minha opinião, né, e vai ficar talvez marcado na história, como um super-herói brasileiro. Essa talvez seria uma forma de eu conceituar de uma forma menos formal e mais irreverente, no sentido de que Sobral Pinto era um super-herói que realmente colocava uma capa e saía todo dia em defesa do seu constituinte, né? Vamos falar então um pouco sobre ele hoje, uma homenagem simples de alguém como eu que, lendo a sua história, lendo a sua biografia, não tem como não se apaixonar pelo perfil, pela galhardia, pela coragem de um grande homem. Sobral Pinto era um homem que não tinha preço. Vamos lá. Bom, podemos aí dizer de início, né, um pouco da história do Sobral Pinto, aquilo que eu li, aquilo que está em livros, né, isso aí que está inclusive em filmes, que eu vou falar um pouquinho rapidamente no final, mas o Sobral Pinto, ele conta a história que no início do século XX, lá pelo ano de 1903, quando Sobral Pinto tinha 10 anos de idade, certa vez, com a sua mãe, na sua cidade natal, no interior de Minas Gerais, passando na rua, ele se depara com uma pessoa sendo agredida por policiais, né? E covardemente sendo agredida por policiais, sem que pudesse se defender. Diz a história verdadeira, confirmada por ele e por seus familiares à época, que Sobral Pinto, já com 10 anos de idade, naquele momento, quando ele se depara com aquela cena de extrema violência, ele não se contém e vai até os policiais para impedir que essa pessoa continuasse sendo agredida. E os policiais desdenham dele e ele, de certa forma, consegue fazer parar com que aquela pessoa se machucasse ainda mais, né? Então, naquele momento, conta a história que Sobral Pinto não conseguiu conter o seu ímpeto natural de defesa, né? E que foi base em várias outras oportunidades no exercício da sua atividade profissional como advogado, onde ele se notabilizou pela sua extrema coragem, pela sua extremada técnica e seu poder de convencimento. Sobral Pinto, ele inicia, então, a partir dos anos 30, a sua grande trajetória como um dos grandes advogados que o nosso país já teve. Todo advogado, né, todo estudante de direito que pretende exercer a advocacia, sempre sonha na sua grande defesa, de exercer uma grande defesa, né? Enfim, inaugurar a sua atividade como advogado, como defensor, uma grande causa, né? E não foi diferente com Sobral Pinto. Sobral Pinto teve grandes causas, causas famosas, e causas até não tanto famosas, mas eram grandes causas em que ele exercia a defesa sempre de uma forma apaixonada. Mas talvez a gente pode, investigando isso, chegar a uma conclusão que a grande causa, a causa que realmente Sobral Pinto se notabilizou, foi a defesa que ele fez durante o Estado Novo, na época do então presidente Getúlio Vargas, de Luiz Carlos Prestes e de R. Berger. Para quem não sabe, né, quem foi Luiz Carlos Prestes? Luiz Carlos Prestes foi um militar, um oficial do Exército de ideologia comunista. R. Berger acompanhava Luiz Carlos Prestes, era um alemão, na
tão falada coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes era o líder comunista no Brasil naquela década, meados da década de 1930 até mais ou menos início dos anos 40. Por conspirar contra o governo de Getúlio Vargas, tanto Luiz Carlos Prestes quanto o R. Berger foram presos e a OAB do Rio de Janeiro, então capital da República, indica, né, a única, talvez, pessoa, o único advogado capaz ou que aceitaria defender Luiz Carlos Prestes e também defender o R. Berger, um alemão estrangeiro, pelas questões ligadas, então, àquela acusação contra os dois, tanto Luiz Carlos Prestes quanto o R. Berger, que conspiravam contra o governo de Getúlio Vargas. E por que talvez era uma das únicas pessoas, um dos únicos advogados que estaria disposto a defender tanto o Luiz Carlos Prestes quanto o R. Berger? Porque ambos eram comunistas, como eu disse, e naquela época defender um comunista era algo que você pagava um preço muito alto por isso. E não foi diferente do que aconteceu com Sobral Pinto, por várias razões. A sociedade era diferente, o mundo era diferente, e a sua imagem associada na defesa de um comunista lhe tornava praticamente um pária, uma pessoa maldita. Mas Sobral Pinto tinha dentro de si um senso de defesa, como eu disse no começo, e que isso era nato dele. Ele muitas vezes não escolhia o seu cliente, não escolhia nem mesmo a ideologia do seu cliente e outras características. Quando o Sobral Pinto se convencia do direito, se convencia da injustiça, tal qual quando criança viu aquela pessoa sendo espancada por policiais, ele tinha um ímpeto automático de defesa. E foi o que aconteceu, né? E o que é interessantíssimo de toda essa história, dessa parte da biografia do Sobral Pinto, é que ele era um católico fervoroso, era um sujeito conservador, de direita, completamente contrário à ideologia do Luiz Carlos Prestes, que era um ateu, um comunista, e o R. Berger também, né? E então, mesmo assim, né, o Sobral Pinto recebe essa nomeação da OAB do Rio de Janeiro porque os dois não tinham advogados, né? Então era necessário a defesa dativa, uma vez de que estavam sendo processados criminalmente, e Sobral Pinto não titubeia, aceita aquela missão, que realmente era uma missão, talvez uma missão quase que impossível, defender duas pessoas que eram alvo de toda a ira da política conservadora, de direita, de Getúlio Vargas e de seus partidários, numa época muito difícil, muito diferente dos dias atuais, e mesmo assim, portanto, o Sobral Pinto, então, iniciou a defesa, né? E o que é interessante, tem várias passagens, você pode procurar sobre essa defesa do Sobral Pinto, em nome do Luiz Carlos Prestes e do R. Berger, mas aqui eu coloco duas situações, dois pontos dessa história, histórias de bravura do Sobral Pinto e um pedaço digamos, um pedaço bonito dessa história. Qual, né? De bravura, porque o R. Berger, ele estando preso em locais diferentes, R. Berger estava preso num local e o Luiz Carlos Prestes em outro, e o Sobral Pinto ia toda semana visitar os dois como um advogado que tinha direito a visitar os seus clientes, enfim, saber como é que estava a situação de cada um deles. O Sobral Pinto, quanto ao R. Berger, ele constatou que ele ficava numa espécie de uma cela embaixo de uma escada em um quartel do Rio de Janeiro, ou de um quartel da polícia do Rio de Janeiro, e ele era submetido a uma tortura psicológica. Qual era essa tortura psicológica que o Sobral Pinto percebeu? Que um alto oficial mandava que os soldados subissem e descessem da escada, e essa escada ficava em cima
do cubículo onde o R. Berger ficava preso, né, que tinha poucas horas de sol, enfim, praticamente quase como se fosse uma solitária, e o R. Berger, ele não tinha paz, ele não conseguia dormir, né, e quando o Sobral Pinto constata isso, ele, por várias vezes, atuando no processo, né, pedia a transferência do R. Berger para uma outra cela, para um outro local adequado, e sempre seu pedido era negado, até quando, em determinado momento lá da defesa, os dias, as semanas iam passando, ele vê uma notícia de um jornal de que um cavalo, essa é mais ou menos a história, havia sido açoitado, havia sido castigado, e a sociedade carioca, à época, sabendo dessa notícia, né, de certa forma, verificou a crueldade que estava sendo feita contra aquele animal, e a pessoa envolvida teve que responder algo baseado num castigo que estava sendo feito de forma desmedida àquele animal, invocando a lei de proteção aos animais. E aí o Sobral Pinto faz uma petição, né, já que todas as outras petições haviam sido negadas, já que todo o direito havia sido negado para o R. Berger, pelo menos está numa cela respondendo o processo condizente com a condição de qualquer pessoa humana, ele invoca então a lei de proteção de indefesa dos animais, enfim, e consegue então, portanto, que o R. Berger seja transferido. O juiz defere então, baseado nesse pedido, né, fundamentando aí na lei de proteção aos animais. Essa é um episódio de bravura dele, e outro ligado ao Luiz Carlos Prestes, Sobral Pinto, durante a defesa, enfim, e a defesa, ele consegue êxito na defesa dos dois. Sobral Pinto ajudou, né, que o Luiz Carlos Prestes fosse depois, em 1942, já no início da Segunda Guerra, 2 anos, mais de 2 anos já, 3 anos da Segunda Guerra Mundial, ele consegue ir até a Alemanha, Luiz Carlos Prestes, porque o Prestes era casado com a Olga Benário, e ele consegue, então, trazer a sua filha, a filha do casal, a Anita, e a Anita volta para o Brasil, bebê, e leva a sua vida aqui no Brasil com o pai, Luiz Carlos Prestes, e a Olga, como a história conta, ela fica, então, num campo de concentração nazista, né? Então, a Anita, filha tanto do Luiz Carlos Prestes e da Olga Benário, ela fala, inclusive faz os relatos de que o pai dela, o Luiz Carlos Prestes, e o Sobral Pinto, depois dessa defesa, se tornaram grandes amigos, porque o Prestes, né, naquele momento, lá durante a defesa, antes desconfiado, achando que o Sobral Pinto, por ser católico de direita, não seria capaz de defendê-lo, não seria capaz de entender as motivações políticas dele enquanto comunista, mas depois ver realmente que o Sobral Pinto era um advogado fora de série especial, e se tornaram grandes amigos. E a Anita, filha do Luiz Carlos Prestes, da Olga, sempre lembrava do Sobral Pinto com muito carinho, com muito amor, porque sabia da história, né? O pai dela contava a história, né, que o Sobral Pinto foi uma pessoa que ajudou muito, e tanto ajudou que foi possível que ele fosse até a Europa para trazê-la de volta para o Brasil, e que ela pudesse sobreviver e se ver livre aí dos nazistas. Uma belíssima história, uma belíssima passagem dele nesse momento. Então, depois dessa defesa, então, Sobral Pinto, então, ele atinge aquela popularidade, né, aquela popularidade de uma celebridade naquela época, uma celebridade ligada ao direito, ligado à defesa, e ele passa não só a ser um advogado conhecido no estado do Rio de Janeiro, ainda uma capital do Brasil, ainda uma grande metrópole, né, juntamente com São Paulo, mas então o Sobral Pinto passa a ser então uma pessoa requisitada para vários lugares do Brasil, né, para exercer a advocacia em vários lugares do Brasil, e não só se torna uma pessoa popular no meio jurídico, no meio judicial, mas ele se torna uma pessoa
uma figura política no Brasil, muito embora não tenha exercido diretamente um cargo político nas questões democráticas, enfim, no geral, de concorrer a uma vaga política, enfim, mas ele passou a ser uma liderança política na medida em que a sua experiência, né, a sua devoção ao Estado Democrático de Direito passou realmente a influenciar outros políticos, né, outras pessoas jovens naquela época, enfim. Então, ele, paralelamente, obviamente, ele continua exercendo a advocacia de forma tão brilhante quanto essa em que ele se notabiliza, então, na defesa que ele teve desenvolvida em nome do Prestes do R. Berger, e ele passa, então, a figurar em vários tribunais, em sustentações orais, e nos anos seguintes, na década de 50, e chega, talvez, já na década de 60, já com meia idade, na defesa dos perseguidos políticos na ditadura após o ano de 1964, né? E aí que ele desenvolve também mais ainda a sua capacidade de defesa, né? Ele tem aquela frase, né, que é dele, que a advocacia não é uma profissão, não é uma atividade para covardes, né? Então, o Sobral Pinto, então, ele passa a defender muitos perseguidos políticos a partir, então, portanto, do ano de 1964. E tem uma passagem interessante que eu também acho, de certa forma um pouco parecida também com essa questão contraditória, digamos assim, do perfil do Sobral Pinto, um católico fervoroso e um conservador, quando ele apoia o golpe de 1964, veja, né, ele, em várias entrevistas, se você for pesquisar sobre ele admite que apoiou o golpe de 1964, mas depois ele conta, né, que ele foi traído, né, acreditando que havia um perigo comunista no Brasil, enfim, isso também há relatos de outros historiadores que contam que havia realmente um grupo realmente organizado, mas essa é uma outra história que a gente pode fazer em outro solo. O fato é que o Sobral Pinto ele admite que apoia, né, ali no início de 1964, mas na esperança que logo em seguida, após o advento desse golpe militar de 1964, haveriam eleições democráticas gerais no Brasil pouco depois, né? Cerca de um ano, 2 anos depois, e quando Sobral Pinto então percebe que o plano não era esse dos militares, né? E que o plano era se perpetuar no poder, ele se vira contra, né, o regime então militar e entra de cabeça realmente, portanto, na defesa de várias pessoas, né, e então ele se notabiliza mais ainda já numa meia-idade, já numa idade avançada, mas continuando trabalhando, enfim, já final dos anos 60 e durante todos os anos 70, anos difíceis, anos de chumbo, e que a advocacia era muito diferente dos dias atuais, especialmente nas defesas criminais, nas defesas políticas, porque os tempos eram outros, nós sabemos disso, as garantias praticamente não existiam, ou se existiam eram apenas aquelas escritas numa folha de papel e que na prática realmente não via quase nada, e isso dificultava muito a defesa do Sobral Pinto em nome dos seus clientes. E interessante é que o Sobral Pinto não para por aí, né? Na década de 70, ele ainda entra nos anos 80, veja, né? Ele tem uma trajetória, portanto, muito intensa durante boa parte do século XX, e ele chega até ao ano de 1984, final de 1983,
no início de 1984, onde ele ativamente participa do movimento de retomada da democracia no Brasil. Participa de reuniões, participa de movimentações, e eu me lembro, tinha cerca de 10 anos de idade, vendo na televisão um dos comícios da Direta Já, e esse, se não me engano, foi o de São Paulo. Vários artistas, vários políticos que buscavam a volta da democracia, a eleição direta para presidente da República, em 1984, e o Sobral Pinto participa já com mais de 80 anos de idade. Ele está lá com seu terno preto, né, com seu chapéuzinho, e em dado momento ele profere um discurso belíssimo em favor da democracia, em favor da liberdade, em favor dos direitos humanos, enfim, e ele é ovacionado naquele momento. Eu fico até emocionado falando disso, mas se você procurar no YouTube, né, colocar Direta Já, discurso sobre Pinto, você vai ver, talvez, se não todo o discurso dele, um belo trecho onde, então, portanto, ele participa com políticos da época, né, outros que já não estão mais aqui, outros que ainda continuam, e faz nos orgulhar mesmo, né, faz nos orgulhar porque, na minha opinião, Sobral Pinto tem aquilo que todo brasileiro tem que se orgulhar, né, uma capacidade, como o documentário que a OAB do Rio de Janeiro fez em homenagem a ele, ali já nos anos 2000, fazendo homenagem a ele, pelo nome, né, desse documentário. Vale a pena também você assistir, você vai conseguir pegar esse documentário para assistir, muito mais rico, com as histórias belíssimas dele, Sobral Pinto, um homem que não tinha preço. Esse é o nome do documentário, e realmente, né, se a gente for olhar para trás e então refletir um pouco sobre a história do Sobral Pinto, ele era um homem que não tinha preço, porque a defesa criminal era inegociável, né? Ele não aceitava nenhuma possibilidade, né, de se curvar contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de mitigação das garantias dos direitos fundamentais, né? Então isso era inerente à condição dele, né? Isso já fazia parte da constituição da alma, né, da constituição física, da constituição cerebral, da constituição sentimental do Sobral Pinto, e sua eterna devoção à defesa, ao direito de defesa. E essa é uma história belíssima, então, portanto, que eu deixo aqui nesse solo, então, para vocês. Era isso. Então, procurem a história de Sobral Pinto e, de alguma forma, preste uma homenagem a esse grande advogado e, sobretudo, esse grande brasileiro que nós tivemos aqui na nossa história. É isso aí. Um abraço.